Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra do Senhor. Estava ministrando na escola de discípulos da nossa igreja, né? E nós falávamos nesse tempo o quanto a internet, né, está sendo censurada em algumas demandas. Nosso YouTube, o Facebook, o Instagram estão sendo censurados em algumas linhas de raciocínio. Por enquanto, ainda podemos pregar a palavra. Então, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, ainda nesse tempo, receberem de Deus uma palavra de cura, de restauração, de avivamento em nome de Jesus. Algo tremendo naquilo que é a nossa caminhada cristã, independente da fé e da religião a qual o ser humano professa, até aqueles que se dizem ateus, né? Eles percebem que de uma forma ou outra, no mundo espiritual, há uma força sobrenatural que rege em todas as coisas. Recebe o carimbo de muitas pessoas, né? De um Deus. Pode ser o Deus sobre todos os deuses, aquele que é o Deus verdadeiro. Pode ser um Deus, aquele que nós criamos aí, ou até mesmo os inimigos espirituais que rondam a nossa família, a nossa casa. O interessante é que o apóstolo Paulo, em Efésios 5, no versículo 18, ele dá um conselho, algo interessante para nós. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra de Paulo ela é muito interessante. Nos encher do Espírito. E isso é uma prática, isso é um exercício, estarmos cheios do Espírito Santo. A bem da verdade, quando nós falamos do fruto do Espírito, a gente percebe que a pessoa que está longânima, a pessoa que está feliz, a pessoa que perdoa, a pessoa que consegue vencer algumas dificuldades da sua alma, essa pessoa está cheia desse Espírito. Paulo ele diz que ele aprendeu a contentar com aquilo que ele tem, sabe ter abundância, sabe passar por escassez. Ele diz que ele pode todas as coisas no Deus que o fortalece. Quando Paulo constrói essa frase dizendo que ele sabe passar por dificuldade e por tempos bons e por tempos difíceis, ele sabe andar de Fiat 147, não muda ele, continua sendo a mesma pessoa. Ele vai andar de BMW, não muda ele, continua sendo a mesma pessoa, porque Paulo está cheio do Espírito. O que nós lemos nesse texto, em Efésios 5, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está dizendo para você se encher até transbordar. Quem está transbordando do Espírito Santo, perdoa com facilidade, consegue, dentro da igreja, ter uma relevância acerca do trabalho, não toma conta da vida do outro. Quem está cheio do Espírito Santo, não pensa nas dores que está passando, sabe que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá, através de estarmos cheios do Espírito, aquilo que é um fruto de glória, que ainda há de ser revelado. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ainda que esteja andando pelo vale da sombra e da morte, não temerá mal algum, porque ele sabe que Deus está com ele. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ainda que olhe para uma realidade, é uma verdade, veio, está ali, o resultado do exame é algo difícil, é algo sério, é algo grave, mas cheio do Espírito, a gente entende que aquela enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo vai olhar para o casamento e tudo está dando a noção, o entendimento, a entender que esse casamento tem um fim, não tem mais jeito. Acabou, mas cheio do Espírito Santo, ainda que esse casamento esteja morto, o Senhor pode reviver. Cheio do Espírito Santo, todo pai, toda mãe que se preocupa com a sexualidade do filho, com o futuro do filho, cheio do Espírito Santo, entende que estamos ensinando nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E ainda que se em algum momento eles se afastem, vão lembrar de todo o ensinamento que nós trouxemos. Aquele que está cheio do Espírito Santo sente o desejo de orar. E o engraçado é que muitas das vezes nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo. Gera em nós ansiedade, preocupação, mas cheios do Espírito. Quando nós formos orar, quem intercede por nós é esse Espírito, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. E ele ora ao Pai
com gemidos inexprimíveis. Cheios do Espírito Santo, a gente consegue entender as injustiças que estão acontecendo nesse tempo. A gente não aceita, mas a gente consegue entender as injustiças que estão acontecendo. A bem da verdade, quando Paulo lhe diz, não vos embriagueis com vinho, não traga essa alegria que é momentânea, que é passageira através do vinho, não se alegre, não se deixe entorpecer por aquilo que é o álcool. Ele está dizendo, entorpeça-se, seja cheio de uma alegria que só o Espírito Santo pode trazer. Eu fui curado da minha depressão, fiquei anos diagnosticado, tentando todo tipo de situação, eu só fui curado da minha depressão quando eu entrei em uma igreja evangélica e ali, aceitando a Jesus, eu me permitir ser cheio do Espírito Santo. Mas não é uma prática de você ficar sentado dizendo, vem Espírito Santo, me enche. Não é isso não. É você ter intimidade com Ele. É você estar frequentando a igreja nos cultos, todos eles. É você ter esse momento de oração. Dentro do quarto, você fechar a porta, buscar o Senhor em secreto. E em secreto Ele vai encher você com o Espírito Santo. É você ser fiel e leal à palavra. Ter intimidade, ter prazer na palavra, encher-se do Espírito Santo é um exercício, é uma prática. E quando nós vamos percebendo que estamos ficando cheios, a gente não consegue ter tempo para ficar vendo as dificuldades do outro, para ficar criticando o outro, para ficar vendo as dificuldades e os problemas. Não, cheio do Espírito Santo, a gente entende que os problemas estão ali, as dificuldades estão ali, é uma realidade, é uma verdade, mas dentro de mim transborda algo sobrenatural que me faz entender que eu não sou dessa vida, me faz entender que esse tempo aqui, esse corpo é só um invólucro, ele é só um frasco, a qual aquilo que é a minha essência, o cristiano que está aqui dentro, cheio do Espírito Santo, vai ver as dificuldades e vai passar por elas, passando pela prova, dando glória a Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, deixamos de olhar para Cristo. Pedro, em determinado momento, estavam no mar, veio uma grande tempestade, Jesus havia ficado às margens desse mar, e daqui a pouco Jesus cisma de ir até o encontro dos discípulos, percebendo da tempestade, percebendo que eles estavam aflitos, preocupados, e quando Jesus se aproxima, eles dão um grito. O primeiro grito é um fantasma, e Jesus diz, não sou eu. E quando ele fala sou eu, essa expressão do grande eu sou, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o grande eu sou. E Pedro diz, deixa eu ir ter com você, se realmente é Jesus. Ele diz, venha. Pedro vai andando sobre as águas, olha que tremendo, mas em um determinado momento, Pedro deixa de olhar para Jesus Cristo e olha para a dificuldade, para a adversidade, olha para aquilo que é a tempestade. E a palavra do Senhor diz que ele afunda. Jesus se antecipa, dá um passinho mais rápido, pega Pedro, levanta, coloca dentro do barco. Agora tem um homem sentado ali sem graça, passando vergonha, e Jesus dizendo, homem de pouca fé. Nessa manhã, em nome de Cristo, deixe que o Espírito Santo, dentro de você, venha trazer aquilo que é a paz que excede todo entendimento. No meio dessa dificuldade, no meio dessa enfermidade, que você possa perceber que cheio do Espírito Santo, aquilo que parecia ser impossível, mas você cheio do Espírito Santo vai entender que o impossível ao homem é possível para Deus. Que nessa manhã, de uma certa forma, agora você que está assistindo, ouvindo, seja cheio do Espírito. Tenha essa graça de Jesus sobre você, e isso é uma prática. E se você por acaso estava aí se esfriando, pensando em desistir, de abandonar a igreja e tantas outras coisas que vêm como dardos inflamados em nosso coração, eu tenho uma palavra que Davi disse para Jesus, ele disse assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Seja cheio do Espírito Santo e essa graça que excede todo o nosso entendimento, essa paz vai encontrar morada no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Paz de Cristo.